E que eu acho que nos deve levar a todos a pensar, principalmente a todos nós que temos filhos e que de alguma forma já assistimos a isto. Estamos a falar de um vídeo, de um jogo de futebol de iniciados, portanto de miúdos pequenos, em Massamá, em que foram os próprios pais que andaram à porrada. O jogo era apenas de iniciados, ou seja, para adolescentes com o máximo de 15 anos. Mas os pais, maiores de idade, transportaram um espetáculo triste, por sinal, para fora das 4 linhas. O motivo da luta, pouco importa. O que é certo é que poucos se lembrarão do resultado do jogo entre o Real Sport Clube de Massamá e o Despertar Sporting Clube de Beja. Mas estas imagens vão perdurar no tempo. Paulo, nós chamámos-lo para tentarmos perceber aqui alguma coisa do que é que acontece nestes casos. Estamos a falar de pais, de crianças que supostamente se deviam estar a divertir num jogo onde não têm nada a ganhar, a não ser crescerem, não é? Sim. E os pais têm este tipo de reações. Sem dúvida. É quase tentar compreender o incompreensível da falta de pedagogia que há no desporto e começa desde logo pelos pais, que muitas vezes passa pelos dirigentes, pelos treinadores, e isto não acontece às vezes... Porque estimula logo essa a concorrência, sim. E a forma como muitas vezes é gerido o balneário. Imaginemos uma criança que passa uma semana inteira sem ir ao treino, mas que de um momento para o outro o treinador coloca a jogar, e isto suscita comentários e desavenças entre os pais na tentativa às vezes de suprirem as suas carências, as suas frustrações desportivas da sua infância e da sua adolescência, e também aqui a ideia de... Não, estamos na parte, toda a gente quer ter Ronaldos em casa, Sim, não é? exato. É quase aqui um efeito também. Pois, sim. É porque esta ideia de que se pode vir a ser rico e famoso porque o meu filho vai jogar bem futebol está muito enraizada nas pessoas. Exatamente, e instalou-se na sociedade. Portanto, Sim. o meu filho ou a minha filha vai ser um craque. É sempre o melhor. E eu vou viver à custa do... Isto não é assim. Vou ser a dona de Lourdes, Sim, vou ser como costumamos mas dizer. esta é a grande verdade, e passa pela cabeça destes pais tudo isto. Aquilo que o doutor acaba de dizer é que, e agora que mecanismos é que temos para evitar que isto aconteça? Pois. Não é? Porque isto é importante. Não, se nós voltarmos a olhar para o vídeo, eu peço à Regi para pôr o vídeo outra vez, é que isto não tem a ver com homens ou com mulheres, é mesmo com a família inteira. E muitas vezes são as mulheres que iniciam as coisas. Eu devo dizer, o meu filho também joga futebol e eu já fui a alguns jogos que eu fico a olhar pela forma agressiva como se fala para o campo, por exemplo, não é? É verdade. O teu filho, é o teu filho, não é? Tenho dois. Dois. Jogou futebol alguma vez? Sim. E também assististe a isto? Uma vez eu estava na 4ª classe e o treinador lá, o ministério dele, vem dizer: olha que ele tem jeito para estudar. Não venha coisa. Não, mas podia ir aos treinos de captação, ele já está captado. Está captado para a escola, não quer caia. E desde Se calhar passaste ao lado de uma grande carreira do teu filho. Não. Porque a prática desportiva é importante, né? Mas feita desta forma divertida. A não ser que seja mesmo um craque, já que se consiga perceber à distância, pode vir a ser o futuro. Isto tem a ver com as frustrações que os pais transferem para os filhos. Há pessoas que gostavam de ter sido bailarinas e entendem que os filhos devem ser bailarinos a contar. Mesmo que eles não gostem. Exatamente. Isto, o Paul MacLean, que era um neurocientista que nos anos 70... Tu conheces os estrangeiros? Tenho umas connections, como diz o outro. É neurocientista e que nos explicou aquela coisa do cérebro de trilho. E a verdade é esta. A frustração é tal que estes pais, estas pessoas, só deixam que funcione a parte mais primitiva do cérebro, aquela que já no Paleolítico estava em desenvolvimento. Isto é o nosso lado primitivo, Dr. Paulo. É sem dúvida esta frustração, esta raiva, este projetar nos filhos todas estas zangas, e aquilo que era importante aqui era impedirmos este tipo de comportamentos. Por exemplo, o Atlético de Madrid criou uma escola para pais, para demonstrar, para ensinar os pais como se comportar em determinadas situações, porque muitas vezes estão mais preocupados com o resultado, com a prestação do filho desportivo. Gritam para dentro do campo. Sem dúvida. E colocam uma pressão nas crianças que ainda os empurra muito mais para o erro e para destruir sonhos, porque aquilo que devia ser uma atividade desportiva, tranquila, é um pânico para estas crianças. Mas então, é assim, os pais têm que ser educados, como é óbvio, para não terem este tipo de atitudes. Mas papel têm aqui os clubes e os treinadores na formação destas crianças, né? E destes pais também. Sim. E aquilo que nós temos que pensar nessa sequência é: os pais muitas vezes vão à escola, deixam os filhos à porta e não vão ver se os professores estão a ensinar tranquilamente ou a ensinar bem. Mas nos treinos todos acham que percebem, todos são treinadores e querem transmitir essas mensagens que, no fundo, depois é uma Por pressão. acaso não são assim tão agressivos quando o filho não teve uma nota tão boa à matemática, por Não são exemplo. nada agressivos, são altamente passivos. Sim. E não se preocupam que ao longo do ano o menino tenha negativas.
desde que ele no futebol vá resolvendo as frustrações que eles têm desde... Alguns, não podemos desde o generalizar, tempo. como é óbvio. Não, estou a dizer, estou a falar em grandes... Sabemos que há alguma desatenção por parte de alguns Estou a pais falar em em relação... grandes massas e até te digo mais. Pôr uma câmara oculta numa bancada de juvenis, de juvenis ou de infantis, na bancada é ter um ataque de nervos sobre comportamento e civilidade. Por acaso devíamos ter posto. Sabe? Devíamos ter testado como é que... Aliás, temos estas imagens, Às não é? tantas os miúdos estão em campo, em Mas pânico, imaginem, o pai está a ver. Valente, E as crianças estão ali em campo. Sim. De repente, ouvem o barulho, olham para aquilo, veem os pais todos à porrada, não é? E ouvem as asneiras, mas é que é literalmente à porrada. Não é? Ouvem as asneiras, ouvem tudo. Sim. Que Eu entendimento diria é que eles em ficam com? algumas situações poderia justificar-se uma avaliação em termos da exposição a comportamentos de risco. Ou seja, por exemplo, as comissões de proteção de crianças e jovens, uma das situações que são mais sinalizadas é a exposição a comportamentos de risco. E uma criança que olha para a plateia e vê o pai a agredir outro, isto é a exposição a um comportamento de risco que não pode ser tolerada, que tem que ser investigada, porque estamos a comprometer o desenvolvimento destas crianças e destes Ou jovens. seja, estes pais deixam de ser buscadores de sonhos para ser assassinos de sonhos. Sim, porque estas crianças depois vão ter aqui um desvio natural daquilo que seria o certo, não é? E será justo os clubes excluírem estas crianças pelo comportamento dos pais? É bem pensado. Não é? É muito bem pensado. É terrível. Mas não demos todos, e extraindo daqui só este exemplo, porque os miúdos veem a mesma coisa no trânsito quando se fala mal para o do lado, na forma como os pais às vezes vão à escola para agredir o professor. Ou seja, estamos todos muito aqui a ferro e fogo, como se costuma dizer, não é? Cristina, os modelos educativos estão completamente estragados. Quer no trânsito, quer no futebol, quer na escola, os pais estão mais preocupados em ser os melhores amigos dos filhos e a ser aquele companheiro que vai gritar para a bancada do que necessariamente em educar, em passar uma mensagem positiva, um modelo positivo que eduque. E este é só mais um exemplo entre tantos que existem no dia-a-dia. Não, e nós estamos a falar de muitas crianças, por exemplo, que têm acesso à internet muito cedo. Nós temos miúdos de 6 anos que têm Instagram já e que conseguem andar. São E nós depositadas, sabemos o que é a internet hoje em dia, não é? Com uma explosão de comentários que não lembra a ninguém. E nós temos nós estamos a pôr. O meu não tenho telemóvel, a não ser que vá algum computador que eu não conheço. Mas isso tem que controlar. Mas é uma exposição diária a isto. Completamente. E essa exposição agrava por não ser supervisionada. Ou seja, os pais depositam os filhos à frente de aparelhos de computadores sem estarem a prestar atenção ao que é que aquela criança está a fazer e a conhecer. Mas quando são supervisionadas acontece isto. Eles vão ver os treinos dos filhos e depois andam todos à pancada. O Vítor é fantástica, porque havia de dar origem a muitas frases do género: pai, eu hoje não treino porque tu te portaste mal na bancada. Isso era muito interessante. Sim. Como a educação ambiental, por exemplo, foi feita com as crianças e muitas crianças é que educaram os pais a separar o lixo, a pôr o lixo no sítio certo. Portanto, esta educação, se for feita de outra forma, será o pai a chamar a atenção: opá, não grites comigo que eu estou aqui a jogar, não é? Não, mas repara na dificuldade de uma criança de 9 anos que está a ouvir o pai aos gritos a dizer passa a bola, Como é que ela se concentra? centra, ou palhaço, finta ou não sei o quê, porque tu não fazes ideia do que se ouve. Faço, já ouvi. E o miúdo está em campo, ouviu o capitão da equipa, ouviu o treinador e agora ouve o pai. Ele ouve quem? O pai. O pai. E comporta-se como? Entendes? O problema é só este. É porque o pai está muito mais preocupado no sucesso individual do filho do que sequer no sucesso da equipa. E por cada vez que tu incentivas... Estamos quase todos assim, estamos muito mais focados na nossa individualidade do que às vezes no trabalho do Por grupo. cada vez que se incentiva o sucesso individual, prejudica-se o coletivo. E aquilo que se devia ensinar no futebol de formação é precisamente este sentido coletivo, de equipa, de gerir a frustração, de perceber que por mais capacidades individuais que eu tenha, elas têm que ser colocadas em prol de uma equipa, de um todo, e se isto falha no futebol de formação, depois vamos ter também atletas no E futuro. o futebol de formação engloba muitos nãos, porque o facto de não ser convocado, porque não treinou bem ou isto ou aquilo, é um bom princípio para o resto da vida, não é? Ou fazes bem ou não és convocado. Mas o problema é que eles nem sequer têm a oportunidade de estruturar o seu próprio cérebro, porque aprender a ouvir dizer que não é uma forma de estruturar o cérebro. Se ele ouve dizer o treinador que não e depois ouve o pai na bancada dizer aquilo tudo, ele fica na dúvida, e na dúvida o pai é o pai. Portanto, ainda é mais grave e ainda é mais difícil ajudar essas crianças a estruturarem. E estrutura-se com o não com o sim. Acha que temos pais encolhidos em casa a ouvir isto ou temos pais, estão aí a dizer o quê? Que amanhã eu quero é que ele ganhe.
Temos pais, com certeza, a discordar daquilo que nós estamos a dizer e achar que estão no bom caminho e, portanto, nós somos aqui uns extraterrestres a dizer coisas que não devemos. Isso pode deixar marcas nas Claramente, claramente. Não só no desenvolvimento emocional daquela criança, mas até na própria relação daquele pai com aquele filho. A forma como os filhos depois se afastam daquele pai que me fez passar vergonha, que me coloca uma pressão imensa e aí destrói-se os tais sonhos que falávamos há pouco. Não falamos disso, da vergonha. É porque para muitas destas crianças elas podem não se manifestar, mas estando ali com todos os outros e sentir um pai que está constantemente a dar indicações, há uma vergonha imensa dentro desta criança. Sim. E que se vai refletir na escola, nos relacionamentos, na forma, até como se vai comportar desportivamente. Há crianças que desmotivam, não querem ir aos treinos ou depois não têm este interesse porque já sabem o que é que vai acontecer e que já acompanhei crianças que preferem até nem ser convocadas, preferem não estar em jogo porque assim não têm que estar a ouvir os gritos do pai. Há crianças que têm treinadores mais tolerantes do que os pais e quando isso acontece já está tudo estragado. Sim, mas também há alguns treinadores que estimulam um bocadinho aqui esta agressividade. E presidentes e todo um sistema desportivo. Até mesmo jogadores profissionais adultos séniores muitas vezes passam um modelo para estas crianças e adolescentes que têm um sonho de chegar a um objetivo que não é o mais adequado. São substituídos e reclamam com o treinador, começam a dar muros no banco. Tudo isto acaba por moldar gerações e jovens. É o efeito mimético. Mas não parece que isto muda assim muito nos próximos anos. Pois não. Isto demora muito tempo. Sim. Sem formação e sem intervenção estruturada neste sentido, com objetivos focados... Sim, mas é uma intervenção só na escola ou nas famílias? Como é que se consegue fazer essa intervenção nas famílias? Famílias e clubes. E o clube tem que estar em ligação com as famílias. Amor, mas está bem. Intervenção nas famílias. Eu acho que aquilo que estamos a fazer aqui agora é uma forma de intervir, não é? Mas não são as famílias que vão à procura de ajuda. Sim. Como é que se consegue ajudar uma família? Não é? Eu dava há pouco o exemplo do Atlético de Madrid, com esta escola de pais em que transmitem como lidar com a criança, como perguntar, como se comportarem durante os jogos, como lidarem com a frustração. E isto tem que ser ensinado aos pais. Há pais que também se calhar não o fazem porque nunca lhes disseram que não o deviam fazer daquela forma. Sim, mas a maior parte destes jovens treina porque os pais pagam um valor para eles treinar. E quando pagam, sentem-se legitimados de poder depois dizer o que quer que seja, não é? Eu acho que o ponto mais positivo desta conversa toda foi o do Vítor Marques. De facto. Vamos elogiar o Vítor. Ele fica nervoso se fizermos. Fica nervoso, estavam com peso. Exatamente. Mas é, na minha opinião, desta conversa toda, a tónica que é, no dia em que os pais deixarem de poder assistir aos treinos por via do comportamento que têm, provavelmente... Pensam duas vezes. E então quando os meninos disserem não fui convocado por causa da figura triste que fizeste na bancada, vai ser uma festa. Olha, faça como eu. O meu chega a dizer, não fui convocado e eu, temos fim de semana! Yeah! Eu faço uma festa! E ele deixou de vir triste, porque já sabe que há alguém que fica feliz por ele não ter sido convocado. Isto já tem que aliviar um bocadinho as coisas, porque acho que estamos muito duros na forma como reagimos, não é? E acho que temos que... Olha, nem de propósito, eu estive ali há, não sei se ouviram o casal, a Graça e o ex-companheiro, que estão separados há muitos anos, e a forma leve como levaram tudo a ponto de serem amigos ainda hoje. Não é tão melhor isso, não é? Mas não é preciso que as pessoas sejam amigas no divórcio. Não, sim. Não têm que ser inimigas. Certo. Entende? Sim, porque há relações que acabam e acabou e não há qualquer tipo de seguimento. Mas não têm que ser inimigas, não têm que adormecer a pensar como é que vão fazer mal ao outro de quem se separaram e acordar a pensar na mesma coisa. E com os filhos no meio. E com os filhos no meio, exatamente. como armas. Tu vais amanhã outra vez, até porque temos que falar de um assunto que tu vais ter no Linha Aberta, que eu já sei e que é impressionante. Nós depois amanhã falamos, não sei, não deve vir amanhã, deve vir o António, não é? Deve ser. Mauro, até um dia destes. Muito obrigada às três, um beijinho.